Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Uma Introdução ao Vegetarianismo, de autoria de Eric Slavich. Eric é médico, coordenador do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, especialista em nutrologia, nutrição parenteral e enteral e nutrição vegetariana. Eric é também o autor do livro Alimentação Sem Carne, Guia Prático. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos sobre o vegetarianismo. O que é ser vegetariano? Ser vegetariano significa que a pessoa não come nenhum produto que implica na morte de qualquer ser do reino animal. Apesar de abrir margem para alguns questionamentos, eu costumo dizer que o vegetariano é aquela pessoa que não come nada que fuja ou que esboce uma reação de fuga ou de sofrimento quando está vivo, ou nada que tenha sentimentos. Quer dizer que se você parar de comer qualquer tipo de carne, como a carne de boi, de frango, de peixe, porco, cabrito, gato, rato, seja lá o que for, você recebe o nome de vegetariano, a denominação de vegetariano. Por que uma pessoa se torna vegetariana? Nós podemos considerar que existem 3 princípios básicos que levam uma pessoa a se tornar vegetariano. Esses princípios são princípios de ética, de saúde e de meio ambiente. Com relação à ética, grande parte das pessoas se torna vegetariana porque consideram que os animais têm o mesmo direito à vida, inclusive completando seu ciclo de existência sem a interferência negativa das atitudes humanas. Eles têm o mesmo direito à preservação contra o sofrimento que os seres humanos. Dentro desse mesmo conceito ético, nós podemos incluir também os motivos religiosos, já que o vegetarianismo ele faz parte do código de ética de algumas religiões. Se nós pensarmos em termos de antiguidade, na Índia existe um código de ética que se chama Ahimsa, que significa não agressão. Então, não agressão é entendida no sentido lato sensu mesmo. É você não agredir nenhum outro ser. Quando você usa a carne de um outro animal, isso implicou na morte desse animal. Então nós encontramos vegetarianismo em algumas religiões, como o budismo, por exemplo, algumas linhas hinduístas, os próprios adventistas, algumas linhas seguem alimentação sem carne. Então, dentro desses conceitos religiosos, nós também incluímos o vegetarianismo como uma razão ética, porque ele faz parte do código de ética de algumas religiões. Outro motivo que leva uma pessoa a se tornar vegetariana é a razão de saúde. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a dieta vegetariana está implicada na redução de diversas patologias. Um outro motivo é a razão ambiental. Muitas pessoas se tornam vegetarianos depois de perceber o que a criação industrial de animais causa de impacto ambiental. Então aqui a gente pode exemplificar alguns desses fatos. Então um deles é com relação à devastação de florestas. O boi, quando ele é criado, ele vai se alimentar do pasto, quando é uma criação extensiva. Os locais que são florestas, eles têm que ser modificados para que a criação de gado possa existir, porque o boi ele não vai comer a floresta. Então muitos locais onde antes eram matas foram devastadas para que a criação de animais de corte pudesse subsistir. Esses locais onde existe uma criação de gado por muito tempo, o solo dessas regiões começa a sofrer uma série de alterações pelo pastoreio contínuo, ocorre a desertificação do solo. Outro ponto muito interessante também é com relação à poluição. A criação de gado, não só de gado, mas também de outros animais como o frango e porco, eles têm um impacto em termos de poluição bastante significativo. Se você começa a estudar esses dados, você percebe que os dejetos desses animais, por exemplo, eles têm um potencial de contaminação muito grande. Grande parte desses dejetos são jogados em mananciais de água. E para exemplificar isso, algumas regiões do sul do Brasil, 85% das fontes naturais de abastecimento de água estão contaminadas com coliformes fecais, que são provenientes desses animais que são criados. Outro motivo em termos ambientais é o uso inadequado dos recursos naturais. Então, um ponto bastante importante disso é com relação ao consumo de água doce. Só para que você tenha uma ideia, para que a gente produza 1 kg de soja, por exemplo, é necessário 2.000 litros de água. Isso porque a gente está contando... Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.